Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje eu tenho uma convidada super especial que é a Anne e a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento e como é que a análise comportamental ajuda nesse processo de autoconhecimento. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu coloquei melhorou, né, pessoal? Tava um monte de glitter pulando aí na tela, não tava legal. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar algumas pessoas aqui para a live que estejam ao vivo, que estejam online, né? E aí vamos embora começar a nossa live de hoje. Se você está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá. Aí, a Anne entrou. Anne, eu vou te chamar. Oi, Renata. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? A Anne tá entrando. E a gente já vai... Oi! E aí, como é que você Cheguei! tá? Tudo bem? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Super, super bem. Tu tá me ouvindo bem também? Perfeita, porque eu tô sem fone, né? Tô direto aqui no iPhone, aí ainda bem que o som é bom, né? Eu também, eu uso porque eu tô num lugar aqui que tá vazio e se não dá eco, daí eu colocando o fone fica melhor, sabe? Eu tava chamando o pessoal que tá online aí no Instagram pra live, mas eu acho assim, podemos começar, né, Anne? Uhum. E aí depois o pessoal vai entrando, agora faz 2 minutos do horário que estava marcado, o brasileiro gosta de se atrasar um pouco, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer o convite, né, que tu aceitou aí pra gente conversar hoje. Eu acho que eu estou apaixonada por análise comportamental. Eu acho que ela explica muita coisa do nosso dia a dia, né? E foi muito importante fazer o curso contigo, para o pessoal que não sabe, enfim. A Anne tem o Instituto de Desenvolvimento e ela tem uma formação em analista comportamental. Ela foi minha teacher, minha formadora, minha trainer. E foi um aprendizado muito legal, agregou muito para minha carreira. E assim, realmente hoje eu vou às vezes conversar com um cliente, qual o perfil dessa pessoa? Eu vou adequar a linguagem, né? Como que eu converso e tudo mais. E aí eu comentei contigo da gente falar um pouquinho sobre aquela questão que a gente começa o curso falando do autoconhecimento. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu só quero mandar a live para mais pessoas, Anne. E aí eu gostaria que tu fosse se apresentando para o pessoal te conhecer, quem não te conhece, né, claro. Show de bola. Deixa eu mandar aqui para uma turma também que tá aqui online. Ah, então beleza. Então vamos lá. Vamos fazer esse povo participar, né? Tem algumas clientes minhas aqui online. Então vamos fazer o povo assistir. Show. Pronto. Tá, mandei também. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí. Show. E fica gravado, né? A facilidade é que a pessoa pode ver depois. Eu mesma, dificilmente eu consigo acompanhar as lives que eu quero. Mas eu deixo tudo anotado e aí eu sei que eu tenho 24 horas pelo menos para assistir ali, ou a maioria já deixa lá no IGTV, né? Então fica bem melhor. E as minhas eu tenho colocado no meu canal do YouTube também. Aí eu coloco uma capa assim bonitinha e Uhum. elas ficam lá no YouTube. O que acaba, depois que eu colocar lá, eu mando o link para ti. Daí se quiser compartilhar ou Show de coisa assim, bola. Tranquilo. fica. Murilo, seja bem-vindo. E aí as pessoas conseguem. Eu tenho lá. Esses dias eu fiz uma live, tinha bem pouca gente assistindo. No outro dia tinha cento e poucas visualizações. Eu digo, então as pessoas assistem no IGTV, então tá tudo certo. É, a galera assiste depois, né? O pessoal tá aproveitando muito nessa época. As pessoas que sabem aproveitar a oportunidade, nossa, tem muita coisa rolando online aí, tem acontecido lives assim muito bacana, né? Então tem que aproveitar mesmo. Então,
eu vou deixar de te apresentar e aí vamos fazer aquele... Eu digo que é o cometa, assim, vamos falar do cometa sobre o autoconhecimento. Show de bola. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com a Cíntia, essa pessoa sensacional. Para quem não me conhece, eu sou Anne Cavalcante. Já segue lá o nosso Instagram, é @easytreinamentos. É o nosso instituto que tem como base o desenvolvimento humano a partir da análise comportamental. O que é análise comportamental? É justamente o que a Cíntia está falando, é o autoconhecimento, é a base. A gente traz análise comportamental baseado na metodologia DISC, que vem aí desde 1920, desde a época dos gregos. Eles já buscam esse conhecimento aí, desvendar essa importância do conhecimento do comportamento humano, de como as pessoas funcionam. E que pra gente, se a gente for parar para pensar mesmo, tá chegando agora, né? Com uma maior força no mercado. Hoje a gente tem uma demanda muito grande por profissionais que entendam de perfil comportamental, porque a gente acaba resolvendo para as empresas uma série de problemas. A gente acaba trazendo inúmeras soluções. Então, o cometa que a Cíntia está falando é o quê? A gente ensina na formação que toda a base, independente do que você faça, do que você seja formado, de qual seja o seu objetivo, a base de tudo é autoconhecimento, é o primeiro passo. Por que a gente tem, assim, por exemplo, principalmente a gente que muda, faz essa transição de carreira para essa coisa mais independente, principalmente na área de educação, de desenvolvimento humano, para quem escolhe virar coach, consultor. Por que a gente gasta tanto em reais com treinamentos? Por que a gente fica comprando um, comprando outro, comprando um, comprando outro? Eu mesma. Eu comecei em 2015 e de 2015 a 2017 eu investi em torno de R$200 mil em treinamentos. Então, eu estava assim louca, alucinada, buscando, hipnose, PNL, coaches e mais coaches. E aí, quando eu caiu a ficha, que eu comecei a estudar o comportamento, análise comportamental, conhecer diversas ferramentas, é que eu entendi, cara, enquanto você não sabe como você funciona, o que é importante para você, você vai ficar dando cabeçada. Você vai ficar dando cabeçada. Porque você vai e às vezes, né, Anne? Para tudo quanto é lugar. E às vezes são pequenos ajustes, são pequenas coisas que a gente diz, meu Deus, é só essa viradinha de chave, é só entender. Eu, por natureza, sou uma pessoa com uma certa impaciência, né? Tu conhece o meu perfil. E daí quando eu olhei, eu disse, agora eu entendi por que eu não tenho muita paciência. Eu nunca tive, desde criança, nunca tive. E é interessante que eu já fiz vários, aí nos últimos anos eu já fiz vários testes e eles vão mudando, né? Mas no meu caso muda só o segundo perfil, o primeiro nunca muda, porque eu acho que o primeiro é mais raiz, assim. Mas os complementos, né, eles vão alterando e eu entendo isso como uma evolução nossa, que nem como já dizia Darwin, a gente vai se adaptando, né? Do ano passado para cá, o meu comunicador aumentou um monte, daí logo que eu fiz o teste ali da formação, eu estava fazendo um monte de lives, eu digo, olha aí, ó, o comunicador apareceu agora. Exato, exatamente. E aí, assim, mas eu tenho um lado ali de sair fazendo as coisas, de executar tudo, que é meu, desde sempre. O primeiro teste desse que eu fiz foi em 2010 e já aparecia super alta, assim. Eu digo, então, tem coisas que são da nossa natureza. As outras a gente vai adaptando, vai se moldando, vai entendendo como as coisas funcionam e vai ajustando, né? Mas tem coisas que são muito nossas, assim, né? Exato, o comportamento não é estático. O que você quiser desenvolver, dependendo do que seja, só vai. A diferença é que tem coisas que a gente desenvolve com muito mais facilidade, tem coisas que precisam de um tempo maior para desenvolver. Mas retornando aí, o nosso primeiro passo, como eu estava falando, é autoconhecimento. Então, quando você entende a base, como você funciona, quais são os aquilo que realmente você tem uma maior facilidade para desenvolver com excelência e sem muito esforço, aí é que você se entende e você começa o seu autodesenvolvimento. Você passa a perceber dentro daquilo que você é, o que você precisa realmente desenvolver para que você alcance o seu objetivo. Porque o que acontece? A partir do momento que você se conhece,
e você decide se autodesenvolver, que é o segundo passo, a gente não consegue mudar 100%. Nossa, tem um monte de coisa, um monte de ponto de melhoria para melhorar e a gente... Não. Por quê? Porque muitas vezes, alguns pontos de melhoria que a gente tem são bons pra gente. São bons, trazem resultados que a gente está satisfeito, que a gente quer aqueles resultados. Então, a gente não vai mudar. Não é nem o maior coach das galáxias dizendo que tu precisa mudar por causa de uma crença dele que vai fazer você mudar. Porque na sua crença você acredita e você tem resultados que te provam o contrário. E aí, a partir do autodesenvolvimento, que você entende ali o que você pode desenvolver, o que você quer desenvolver ou não, você começa realmente de forma assertiva a investir naquilo que é importante para o seu desenvolvimento. E aí você vai para o terceiro passo, que é a autoaceitação. O que acontece nesse passo, Anne? Como você já sabe que você... A Anne travou um pouquinho ali, pessoal, mas vamos só esperar aí alguns segundinhos que está carregando. Voltou. Tá. Show. Então, nesse passo de autoaceitação, a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a se aceitar como a gente é. A gente começa a aceitar os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhoria, para poder a gente ir para o último estágio, que é o da autoestima. Quando você passa a se amar como você é, a se aceitar como você é, a virada de chave é isso. A tua autoestima vai lá para cima. Então, você começa a ficar ligado nos 380. Você começa a focar de forma assertiva, tomar decisões mais assertivas, né? E como a gente estava falando, o perfil comportamental não é estático. Então, hoje você tem um perfil, conforme você vai desenvolvendo, isso pode mudar. A grande sacada que eu dou de perfil, que muita gente confunde, é que, na maioria dos testes, a gente tem um resultado e a gente tem a exigência do meio. Por exemplo, você tem um perfil. E aí, o que acontece normal no mercado? Você está desempregado, está desesperado, e aí qualquer vaga que apareça, você manda o seu currículo. Você não quer saber. Essa aqui eu trabalho, não tem problema. Ai, Anne, que é isso? Eu vou. É o que todo mundo fala. Exato. E aí você aceita qualquer vaga. Só que aí você vai para vagas que não tem nada a ver com o seu perfil. Mas com o tempo, você acostuma até. Vai gastar mais energia? Vai. Vai ser mais sacrificante? Vai. Mas a gente tem o poder de entender. Alguém ensinando ali, você vai fazer. Não vai fazer com a melhor da excelência e a melhor da produtividade. Mas você vai aprender e vai se acostumar. Aquilo vai começar a entrar numa zona de conforto para você. E o que a gente ensina na análise comportamental? Não é que você vai ter que mudar o seu perfil para se adaptar àquilo ali. Não. A gente tem o perfil brasileiro, que na maioria são comunicadores, é o perfil predominante. Então, a gente tem uma maior facilidade de flexibilizar, né? De se adaptar às mudanças. Mas, quando a gente entende os 4 perfis, isso passa a dar um nível de maturidade muito grande. Então, por exemplo, eu sou que nem a Cíntia. Eu tenho uma impaciência absurda, eu quero as coisas para ontem, né? Então, isso, de certa maneira, em alguns pontos, para a gente, é ruim. Porque às vezes a gente pode tomar decisões precipitadas, sem pensar muito. E aí a gente se arrepende depois. A gente é do tipo que faz, depois se arrepende. Mas a gente gosta. Depois pensa. A gente gosta. A gente gosta, não é? A gente está acostumado por quê? Porque a gente tem mais resultados positivos. Porém, quando a gente entende como cada perfil funciona... Exemplo, se eu preciso ser mais planejadora, hoje em dia, que é o contrário do perfil executor, eu entendo que eu sei exatamente como ser mais planejadora. Se eu for atender um cliente, como a Cintia estava falando, da adaptação de acordo com o cliente, se eu vou atender um perfil mais comunicador, mais analista, eu já sei automático aqui, a chave vira na hora, que eu tenho que baixar o meu tom de voz, eu começo a falar mais calmamente, mais metodicamente. Eu me preocupo em falar detalhes, em explicar passo a passo, ou seja, tudo aquilo que é importante para aquele perfil que está na minha frente. Então, eu não preciso mudar de executora para planejadora no meu perfil. Eu não preciso ter essa mudança drástica. Mas eu preciso entender que quando eu sei como cada perfil funciona, eu posso ativar esse meu lado mais planejador. E aí é que é a grande sacada. Porque quando você se torna um analista comportamental, a gente tem essa visão que a Cíntia tem agora. Agora fica analisando as pessoas essa na semana, frente. Olha a comprovação disso. Assertiva. Deixa eu só mandar um beijo pro Wilson ali, ó, seu querido.
essa semana eu atendi uma pessoa que tem um perfil bem planejador, assim. E aí eu, né? Ai, eu disse, opa, calma. Liguei aqui o alerta amarelo, calma. Respira, fala devagar para conectar com a pessoa. Porque a pessoa, eu acho que ela era, dentro da linguagem da PNL, a gente tem o auditivo, né? Que é aquele que processa tudo, ouve bem. E eu disse, sim, essa pessoa ainda é auditiva. Então eu regulei, engatei uma segunda, assim, baixei lá na marcha. Disse, vamos falar mais devagar. E foi muito interessante, porque na hora conectou. Na hora eu vi que a pessoa estava me ouvindo muito mais, porque eu acho que antes eu estava falando tão rápido. O planejador, que a pessoa tava assim, ele tem a arte de ouvir, né? Se tu deixar, ele não fala nada. Só tu fala. Se a gente fizer uma pergunta para a pessoa responder, ela fica calada do início ao fim. E daí eu me dei conta de, olha só que loucura. Loucura positiva, claro, né? E eu disse, olha só, que interessante. Eu me dei conta, consegui virar a chave ali. E foi uma sessão super bacana. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, a pessoa vai dizer, credo, que guria louca, fala sem parar, não entendi nada que ela me disse. É acelerada, né? Dependendo do perfil. E é interessante que eu, quando eu trabalhei no mundo corporativo, às vezes eu ia em reunião com clientes e tal, mas não tinha esse conhecimento. E aí depois saía dela, nossa, que pessoa agitada, que pessoa desorganizada, que não... mas eu não entendia e não sabia me comunicar com cada um dos perfis. Então, minha excelentíssima Anne, vamos falar de cada um deles para o pessoal que está nos assistindo e que vai assistir essa live depois, para a gente falar um pouquinho dos traços, dos perfis e como é que a gente lida com essas pessoas. Acho que isso é o bacana das lives, que depois a gente sai do mundo do desenvolvimento humano para o mundo na prática, vamos dizer assim, que as pessoas que estão nos assistindo vão olhar e dizer, essa aqui é o que as gurias falaram lá, que a pessoa é assim, eu posso tratar assado, né? Exato, exatamente. Então, levando em consideração a metodologia DISC, e eu já clareio aqui e dou a dica, tá? Tem muita gente que chama assim, nossa, eu queria contratar esse teste DISC. Teste, você vai encontrar diversos nomes no mercado. Por trás de todo teste de análise comportamental, nós temos a metodologia DISC. Então, a metodologia, ela é a base dos testes, mas você vai ter inúmeros testes no mercado. E a gente só tem que atentar quando a gente está falando de teste, porque hoje em dia, Deus e o mundo está criando teste. Então, com base tem no até teste Excel que tu faz, umas coisas assim. Só que são testes que não têm profundidade. São testes que até tem, tá no caminho, mas não é algo que você possa contratar a princípio, porque são empresas pequenas ainda que estão surgindo e que talvez não tenham um bom servidor para suportar um número, né, de pessoas suficiente, como são as empresas realmente que já estão no mercado. Então, a gente só tem que se atentar sobre isso. Dentro da metodologia DISC, que são as 4 letrinhas que determinam o perfil, o que acontece? A gente traz esses perfis para o brasileirês na nossa ferramenta, né? Então, o D de dominância, a gente tem o nosso executor. O I, né? Já é o de influente mesmo, a gente traz o nosso comunicador. A gente tem o C, que no DISC significa aí o conforme, né? Que a gente traz aí o analista. E o S, que seria o de estável, de stability, que traz aí o nosso planejador. Então, dentro dessa metodologia, a gente vai tratar como executor, comunicador, analista e planejador. Dentro desses 4 perfis, a gente tem 2 perfis que são mais racionais, mais voltados para coisas, para processos, que são o executor e o analista. Então, possivelmente você conhece uma pessoa que é extremamente racional, sem coração. Possivelmente essa pessoa é um executor analista, um analista executor. É totalmente focado ali no processo, né? E a pessoa fria. Tu olha assim, acha que é fria. Literalmente. Né? Se for mais analista, mais frio, mais calculista. Se for executor, né? Não dá nem para dizer que é frio, né? Porque ele é esquentado. Frio com pessoas de forma geral, porque ele não é da natureza deles. A gente fala que eles não gostam de gente. São mais ou menos isso. Literalmente racionais. E a gente tem os 2 perfis que a gente pode dizer que são mais emocionais, literalmente voltado para emoções, para pessoas, sentimentos,
que são o nosso comunicador e o nosso planejador. Dentro desses 4 perfis, a gente tem 2 que são mais extrovertidos e 2 que são mais introvertidos. Os mais extrovertidos é o nosso executor e o nosso comunicador, que são 2 perfis extremamente acelerados. E nós temos aí o analista e o planejador, que são mais introvertidos. São perfis mais na base da organização, do detalhe, que analisam bastante, que pensam bastante antes de tomar qualquer decisão. Então, a gente fala assim que eles têm uma velocidade menor nessa questão de reação. Enquanto que o executor e o analista, eles são ligados, literalmente, aqui, né? 380. É para ontem. A gente tem 2 perfis que têm muita facilidade para iniciar projetos, que são o executor e o comunicador. São mais acelerados, reagem de forma mais rápida. Qual a grande diferença entre os dois? O executor, ele inicia uma atividade e ele chega no fim muito rápido. Ele quer resultado, ele quer resultado. Ele só não vai até o final de uma atividade se ele vê que aquilo não está trazendo resultado. Porque se não trouxer resultado, não faz sentido nenhum Não vai perder ele tempo. continuar. Ele não perde tempo. Exatamente. E ele não sofre com procrastinação. Então, esse é o lado positivo. O comunicador, ele já é um pouquinho diferente. Ele tem uma facilidade muito grande de começar, mas ele começa as coisas por prazer. Ele tá ligado ali, ele tá cutucando o negocinho, principalmente rede social. Fica mostrando as coisas o tempo todo pra gente. Nossa, é um perigo para comunicador. E aí ele tá focado ali numa coisinha, aparece outra, interessa para ele, ele larga uma e vai para outra. Então ele tende muito a procrastinar. Então o grande problema do comunicador é a procrastinação, começa e não termina. Então é um perfil que, por exemplo, quando a gente está falando de equipes, é um perfil onde a liderança ela tem que ficar mais em cima. Ela precisa monitorar esse perfil, ela precisa acompanhar. E é aquela pessoa que acaba dispersando, né, Anne, que ele adora Muito bater um fácil. papo, vai tomar um cafezinho. Ai, já combina um almoço, daí esqueceu que tinha marcado a reunião no almoço, já é aquele expansivo que sai falando com todo mundo, que chega numa reunião, é o queridinho e tudo mais. Esse é o nosso excelentíssimo comunicador, né? O Exatamente. brasileiro, por si só, realmente tem muito disso de ser uma pessoa querida, de ser uma pessoa muito dada, que nem a gente diz, né? E Exatamente. ó, aí, Mariana, que legal. A Mariana tá dizendo que ela adora esse assunto porque é pertinente pro trabalho dela. E eu não botei aqui, não fixei o tema da live. O tema, né? Mas põe aí fixa, dá para fazer também. Tá, eu vou deixar tu falando e vou colocar, tá? Show de bola. Então, a gente tem aí executor e comunicador que tem facilidade para iniciar, e a gente tem o analista e o planejador que eles têm facilidade de acabativa, ou seja, eles começam e eles vão até o fim. Qual é a diferença aí? Eles têm uma maior dificuldade para iniciar, porque eles precisam de um motivo, eles precisam analisar aquela questão em detalhes ali, tudinho, organizar, no caso do planejador, para poder eles iniciarem. Só que quando eles iniciam, eles vão até o fim. Por quê? Porque eles têm mais consistência, né? Eles são mais organizados, mais estruturados. Então, quando a gente fala aí de forma geral dos perfis, a gente tem um comunicador. Quais são as características do comunicador? Comunicativo, persuasivo, é o mais otimista, é o mais flexível dos 4 perfis. É aquela pessoa que, com certeza, quando fala com você, fala gesticulando com as mãos. Ela não consegue falar sem se mexer, sem te tocar. É aquela pessoa que, quando chega contigo, ela quer te abraçar. Oi, amiga! Faz escândalo, aparece, adora um palco, te interrompe ali com uma facilidade, sabe? Sabe aquela tua amiga sem noção que chega assim, tu tá no papo sério e ela te interrompe? Não tá nem aí? Pois é, são os nossos amigos comunicadores. Então, é um povo alegre por natureza, né? E o executor? O executor, ele é autoconfiante, ele é prático, ele é assertivo, ele é uma pessoa que ele é focado em resultados, ele gosta de tudo para ontem, então ele não gosta muito de mimimi, de detalhes, de regras. Ele é aquele cara que tu tá falando atividade para ele, ele já tá tipo, beleza, eu já vou fazer. Não, pera, é só para mês que vem isso aí. E ele já tá fazendo. Não, amanhã já tá pronto. Né? Amanhã, depois de amanhã tá pronto. Então ele não tem aquela coisa, não, se for uma coisa para o mês que vem, não me fala agora, meu filho, me fala o que tu quer agora. Porque eu sou dessas, entendeu? Então passou a atividade, o executor ele já começa a fazer, né? Então, assim, ele é
para ontem. O analista. O analista, ele é aquele que é atento a detalhes. Ele é mais preciso, ele é mais organizado, conservador. Tudo que você vai conversar com ele, você precisa realmente ter profundidade. É um dos perfis que a gente fala que é o mais CDF, é o que mais estuda. É o nosso lado do perfil que busca aprofundamento dos conteúdos. Ele é uma pessoa que normalmente ele não se mete em assuntos onde ele realmente não tem a profundidade. Não entenda, né? Porque quando ele entra, querido, ele entra para arrasar. Ele não entra para passar vergonha. É um cara que não gosta de se expor muito, prefere trabalhar sozinho ali, precisa de um ambiente mais silencioso, com poucas pessoas, com pouco barulho. Então é dessa forma que ele flui. É um dos perfis que a gente fala que é mais sensível, mas não no sentido daquela sensibilidade emocional, mas na sensibilidade da análise de fora. Ele não se coloca no problema. É como a gente chama na PNL, né? Como eu citou. Ele faz aquilo que a gente aprende na PNL, que a gente chama de dissociação. Ele olha que é olhar de fora, né? Então, ele tem uma maior visão dos detalhes, né? Então, ele consegue ter essa análise mais crítica. É o nosso lado mais julgador. Certo, errado, bom, ruim. Então, é um analista que traz isso para o nosso perfil. O planejador, ele é o nosso perfil queridinho. É o perfil estável, calmo, paciente, que tem um ritmo consistente. A base do planejador é a organização. Ele gosta ele precisa de um ambiente com mais harmonia. Ele é o tipo de pessoa, como ele é muito emocional, ele se dá bem com as pessoas. Como assim, a gente estava falando no começo, ele é um excelente ouvinte. Então, eu ia dizer, ele ouve muito, né? Dentro daqueles amigos onde querida. você quer contar algum segredo, você quer contar seus problemas, é o planejador, porque ele vai te ouvir, vai te abraçar, passar a mão na sua cabeça. Se precisar só te ouvir, sem ele precisar falar nada, é o planejador. Então, ele é o nosso confessor, né? Quiser ficar confessando aí as coisas, pode ir para lá, pega o teu amigo planejador, que vai ser ótimo. Falando de ambiente, quando a gente fala do executor e do comunicador, o comunicador, como a Cintia estava falando, né? Ele, no ambiente de trabalho, para ele produzir bem, ele precisa estar no ambiente natural para o comunicador, que é um ambiente mais movimentado, mais dinâmico, com mais pessoas. O executor, ele é aquilo que a gente chama de camaleão. Ele tanto funciona sozinho, se deixar ele funciona sozinho de qualquer jeito, ele é muito independente. E se botar ele também no ambiente com várias pessoas, ele tá de boa. Então, ele é aquele cara que tu não vai ver organização na mesa dele, também não vai ver um montoeiro de coisa. Mas é aquele cara que se acha na bagunça pequena que ele tem. Ele tem o básico ali, bababá e pronto. Diferente do comunicador, né, gente? Quando a gente fala de comunicador, é trocentas coisas na mesa, é trocentos papel, trocentas canetas, trocentas coisas coloridas, que adora colorido, né? Tudo de colorido tem na mesa do comunicador. Foto de Deus e o mundo, foto dos parentes, foto dos amigos. Então, tudo tem na mesa do comunicador, porque ele é o mais bagunceiro, ele é o mais desorganizado. Mas por ele ser emocional, tudo aquilo ali na mesa dele faz sentido. Faz sentido. Ele precisa daquilo. A foto do cachorro aí, não sei o quê. E ele se acha na bagunça dele também. Se for perguntar para o comunicador onde está a coisa tal, ele, peraí, tá lá na minha, acho que no meio daqueles papéis, na terceira parte da minha bandeja, aí tu vai chegar lá, tem 100 papéis, mas vai estar lá no meio. Então, tem muito isso, né, quando a gente fala de ambiente. Deu para entender? Quem está focadinho aí, deu para ficar claro? Anne, e uma coisa que eu acho que é interessante também, e quando a gente fez lá a formação, um dia eu comentei contigo, né, eu disse, como seria interessante se a maioria das empresas tivesse acesso a uma análise de perfil para contratar as pessoas, para entender, por exemplo, assim, eu quero contratar uma pessoa para o financeiro, para fazer contas a pagar, contas a receber e emissão de nota fiscal. Vou dar um exemplo aqui. Eu não posso contratar um comunicador para fazer isso. Não é aquilo que tu estava falando antes, não quer dizer que ele não vai executar bem o trabalho, mas é uma coisa que é contra a natureza daquela pessoa. Então ele vai ficar trancafiado no meio de um monte de papel, super concentrado no frente do computador, emitindo nota, não sei o quê. Agora, aí eu vou contratar uma outra pessoa que é um analista, que é todo encaixadinho e tal, bonitinho para visitar clientes, por exemplo. O cara até vai.
mas vai ser uma violência para eles. Meu Deus, eu vou me preparar, o que que eu falo quando eu chegar lá, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, né? Então, assim, e aí quando tu comentou uma coisa que eu achei muito legal, que às vezes as pessoas se candidatam para todas as vagas que tem, qualquer trabalho serve. E aí um dia até eu comentei contigo que eu fiz processo seletivo por muitos anos, uns 15 anos mais ou menos. Eu entrevistava as pessoas. E é interessante que às vezes eu gostava das pessoas e eu dizia, não, ela disse que ela é melhor nisso, mas vamos contratar igual, porque tá... não, olha só. Por quê? Porque eu tinha gostado da pessoa, né? E aí o que que acontece? Aquilo depois com o tempo não dava certo. Eu dizia, meu Deus, onde é que eu errei? Eu errei porque eu coloquei a pessoa certa no lugar errado, simples. E às vezes tu coloca a pessoa errada no lugar certo, mas isso é menos provável, né? Exatamente. Hoje, a demanda das empresas pela análise comportamental, ela tem crescido bastante. A gente está com treinamento que vai rolar gratuito agora no mês de julho, nos dias 8, 9 e 10, que é justamente isso, recrutamento e seleção por perfil comportamental, que é algo que a gente já tem lá dentro para os analistas comportamentais. E eu recebi tanta coisa legal, gratuita, ultimamente, que eu resolvi fazer. Cara, quer saber? Vou desenhar aqui um negócio legal, tudo voltado para essa equipe de recrutamento e seleção por perfil e vou fazer de graça. Que é para a galera mesmo. Legal! Eu vi no teu perfil, eu só não me inscrevi porque eu já fiz, né? Exato. E eu coloco lá no link dos alunos, né? Então, tem que gabaritar essa galera porque hoje é essencial, né? E não só é a porta de entrada de utilização a ferramenta de análise comportamental da empresa para fazer um contratamento assertivo, né? Para validar em dinâmicas aqueles perfis. Porque cá entre nós, gente, entrevista é tudo igual. Tem gente que, para vocês terem noção, tem gente que ensina como fazer uma entrevista. Aí você se pergunta assim, será? Daqui a pouco todo mundo chega lá, é tudo igual a entrevista. E aí, como é que você vai diferenciar aquele perfil? E aí você está se sabotando. Por quê? Uma coisa é você entender como você precisa se comportar lá, né? A princípio ali de educação, de ser assertivo. Outra coisa é você querer parecer alguém que você não é. Porque o objetivo maior da empresa que utiliza análise comportamental é colocar a pessoa certa na vaga certa. E quando a gente está falando nisso, a gente está falando de levar em consideração o perfil comportamental. Por quê? Como a Cintia falou, se eu for precisar de alguém para a área mais comercial, eu vou procurar comunicadores executores. Se eu for procurar alguém mais técnico, eu vou procurar analistas e planejadores. E ainda assim, no processo seletivo, você chega numa final com 10 pessoas. As 10 pessoas têm o mesmo perfil. Tudo é analista planejador, vamos dizer assim. E será que os 10 são iguais? Será que os 10 fizeram a entrevista do mesmo jeitinho? Falaram as mesmas coisas? Será que os 10 são iguais? Não. E é justamente nisso que a ferramenta ajuda. Ela ajuda a gente a ter uma noção de profundidade, de intensidade de cada perfil para alinhar com aquilo que a gente quer para aquela vaga. Porque, de repente, eu quero um perfil técnico, mas eu quero alguém que tenha desenvolvido o relacional. E aí é uma característica só de um perfil mais dinâmico. Então, não é todo mundo técnico que tem isso desenvolvido. Então, com a ferramenta certa, com os índices certos, eu consigo achar essa pessoa entre esse muitos outros que vão ter lá no meio. Então, eu consigo diferenciar essa pessoa e trazer a pessoa mais próxima do perfil que eu busco. E isso é só a porta de entrada. Uma ferramenta de análise comportamental dentro da empresa, como a nossa, que tem muitos indicadores, ela vai servir para desenvolver liderança, para mapear todo mundo e você entender como é cada setor, como é a cultura organizacional daquela empresa, qual é o perfil predominante naquela empresa. Será que ela é uma empresa mais técnica ou ela é uma empresa mais Google, mais literalmente comunicadora e dinâmica? Então, tudo isso é determinado pelo perfil comportamental das pessoas. Então, existem empresas que já são técnicas. Imagina um comunicador entrando numa empresa dessa. Não vai bater. Coitado. Não vai colar. Vai ser muito pesado para ele e ele vai pedir para sair com o tempo, porque ele não vai ser feliz. A empresa hoje ela busca o perfil certo para a vaga certa para isso, para satisfação do colaborador. Porque um colaborador feliz e na vaga certa, ali, de acordo com o perfil, ele produz mais. E ele produzindo mais, ele se sente melhor com a entrega dele, mais satisfeito com ele mesmo. E o objetivo é esse. E fora isso de ele estar no lugar certo,
com um teste, quando a gente mapeia, tem empresas que a gente mapeia a cada 6 meses, a cada 1 ano, para a gente monitorar. Que a pessoa pode energia. evoluir aqueles pontos de melhoria, a pessoa vai evoluindo, vai trabalhando aquilo ali, Quem por tá exemplo. fazendo o processo Tu pega, de desenvolvimento, sei lá, um melhor. analista planejador que é super tímido, comunicação zero. Se ele se predispõe, ele se abre, não, eu vou melhorar minha comunicação, eu vou... provavelmente o comunicador dele 6 meses depois já vai ter aumentado um pouquinho, que já vai ajudar a pessoa dentro de uma equipe, para desenvolver seu trabalho e tudo mais. Então é muito interessante, porque o ano passado eu fiz o teste quando eu fui fazer a formação em coach, e aí agora eu fiz de novo e o resultado já deu diferente. Mas também eu fiz 400 horas de treinamento entre um teste e outro. Por que será, né? Será que a pessoa se desenvolveu? Então, assim, eu digo que eu sou a prova viva de que sim, é possível a gente evoluir no sentido, assim, de ir ajustando aqueles pontos de melhoria mesmo. Eu preciso desenvolver isso aqui, preciso ser menos perfeccionista, vamos dizer. Esses dias eu estou fazendo parte de um grupo de mentoria e aí a mentora estava dizendo que ela tinha um nível de perfeccionismo, que ela é analista. Que o primeiro vídeo que ela postou na internet, ela gravou 56 vezes. Na 57ª, ela postou o vídeo. E eu disse, caraca, meu Deus, ainda bem que eu já abstraí isso. Que feito é melhor que perfeito. E tá bom, daí já é o lado desenvolvido. Executou, nem se dá esse trabalho, né? Executou não. máximo 2 vezes, tá bom. Vamos fazer não. Vai assim mesmo que tá tudo bem. As pessoas vão entender o que eu quis dizer. Gaguejei um pouquinho. Eu melhoro, né? No próximo eu melhoro. Gaguejei, mas vai assim mesmo. E aí, eu disse assim, e aí, o que acontece? Tu pega dentro de uma empresa, às vezes aquela pessoa que imprime 5 vezes a mesma cópia, porque o primeiro faltava uma vírgula, o segundo faltava uma perninha aqui, o outro era não sei o que lá. Gente, não é que a pessoa seja incompetente, que ela quer tudo tão bem feito que ela faz de novo. Mas o que acontece? Às vezes o gestor não entende isso. Porque é um cara em alta rotação, uma pessoa desligada, ou não sei mais o quê. E é interessante quando a gente fala de análise de perfil, que às vezes os gestores não querem fazer, né, os testes, não querem. Não, imagina que eu vou fazer o teste para minha equipe. Mas se a tua equipe sabe como que tu funciona, a relação vai ficar melhor. Porque assim, se eu entendo o meu funcionário, ok. Agora, se o funcionário entende o meu funcionamento, nossa, né? Então, assim, vai ser uma via de 2 mãos que vocês vão ajustar a comunicação. Aí a pessoa vai perguntar, sei lá, o cara pergunta, tu fez tal coisa? Não, sabe o que é? Não, ele não quer saber justificativa. Tu fez ou não fez? Não, faz até quando? Ponto. Esse é o executor, né, falando. Exato. Aí o outro... Aí se a pessoa é mais detalhista... planejadora, já sente o baque, já sente a pressão, né? Exatamente. Deixa eu ver o que o pessoal, todo conhecimento é válido, seu comportamento pode ser ajustado, basta querer. É verdade, Ruth, com certeza. Basta a gente estar predisposto a mudar, a entender que aquilo ali pode ser ajustado e que eu estou num lugar hoje, mas se eu quero estar em outro daqui 6 meses, por exemplo, eu vou ter que fazer alguns ajustes de conduta no meio do caminho. Tá tudo bem, não é feio fazer isso, pelo contrário, né? Principalmente quem está em cargos mais baixos e quer virar gestor um dia, né? Sabe que precisa trilhar esse caminho. Então, a gente estava falando de recrutamento e seleção assertivo. E aí, dentro da empresa, a gente tem muitos índices que a gente usa como indicadores. Nível de energia, para saber como é que está a energia da empresa, energia pontual por setor. Porque monitorando a energia, você consegue antecipadamente ver ali o caso pontual e já tratar, já procurar melhorias. Você consegue medir autoestima, que está super ligada à entrega, à produtividade, à satisfação dos colaboradores. Você consegue medir satisfação dos colaboradores, se eles estão sendo bem aproveitados ou não, se eles estão ansiosos, se você pode fazer uma possível realocação. E essa questão fundamental, que é do desenvolvimento, como a Cíntia estava falando, né, de liderança e equipe. Eu mesma, a minha história com isso aí, não é uma história de felizes para sempre. Eu fui gestora durante 8 anos numa área de operações, né?
E assim, era pauleira, era grito, era palavrão, era eu na frente de 140 homens em campo. Então, para mim, eram uns gritos que eu já me acostumava, eu adorava aquilo ali, para mim era tranquilo. Mas aí eu saí dessa Saiu coisa daquele mais. mundo, olhou e disse É, assim, meu Deus. e fui colocada no estratégico depois, né? Fui virar gestora do estratégico por trás daquelas equipes. E aí eu me deparei com uma equipe enorme ali de administrativos, as pessoas que lidavam com os serviços, que enviavam para campo e bababá. E ali estava tudo misturado, os perfis. E eu sentia mais dificuldade com algumas pessoas. Nessa época eu não entendia PN de perfil. E aí automaticamente eu fiz nessa época, a formação de coach, eu conheci a ferramenta lá que eu uso hoje. E aí eu, peguei a ferramenta, apliquei em todo mundo, fiz o meu atual, Clareou. fiz um treinamento para eles entenderem quais eram os 4 perfis, como cada um funcionava, e eles entenderem como cada colega deles funciona, para eles entenderem por que cada um era daquele jeito, para que eles aprendessem a se respeitar, para que eles aprendessem a valorizar o bom de cada um deles, porque como a gente tinha diversas funções, tinha perfil diferente mesmo. Era uma equipe extremamente E tem multidisciplinar. que ter. Esse é o ponto. Dependendo Tem do que ter. setor, vai estar misturado, dependendo do setor. Uhum. Diferente de um técnico, onde todo mundo ali vai ter perfil técnico. Mas numa área ali meio que operacional, envolve a parte mais técnica, envolve a parte mais dinâmica. Então era E complicado demais. comercial, tem que ter alguém que vai pegar o Eu telefone e bati bater papo com o cabeça cliente. demais, sabe? Mas eu fui muito rápido. O executor, ele tem essas sacadas muito rápido, né? Normalmente o executor, ele tem essa problemática do relacional, porque ele é mais racional. Então, lidar com as pessoas é mais difícil, porque normalmente a fala do executor, ela é mais rude, ela é mais seca, ela é mais direta. Então, os perfis emocionais, isso é como chama o quê? Ignorante, não sabe falar com as pessoas. Mas a partir do momento que você entende como cada um funciona, você deixa isso de lado, porque não adianta você esperar que todo mundo seja como você quer ser. Isso não vai acontecer nem hoje nem nunca. Então, o ideal é você entender como cada um funciona. Então, quando eu expliquei muito bem sobre o meu perfil e a intensidade do meu perfil, que estava ali muito alta em função da área Até do externa cargo que que ocupava, eu né? estava antes, aí a galera entendeu. E aí foi quando, né, pedi desculpa de todo mundo e tal, e a partir dali agora eu já sei com quem lidar. Então mudou de 100%, porque aí no outro dia eu já cheguei assim, eu já sabia quem eram os mais comunicadores e planejadores. Então eu chegava, eu abraçava, eu perguntava como é que tinha sido o final de semana, eu já citava o nome dos filhos, do marido, da esposa, como é que tá fulano. Ganhou a semana com aquela pessoa ali. Deu. Porque isso é importante para essas pessoas. E para os executores, e aí, beleza, de longe, bacana aí os resultados, bombando, né? Show de bola, você é Vão bater a meta essa foda. semana, hein? Só fala Uhul, assim pro executor, tá tudo certo. eu tenho um desafio ali top para ti para essa semana, viu? Vai já lá comigo que eu vou já te passar. E o analista, sabe, sentar, entregar tudo bonitinho, detalhe, botar ele à frente de projetos, sabe, para fazer o desenvolvimento das coisas assim, top das galáxias, valorizar ele por toda a inteligência e conhecimento que ele tem. Então, assim, nossa, eu mudei assim da água para o vinho. E é sensacional, entendeu? Quando você percebe isso, você percebe que você tem um mundo nas mãos. Então, quem não tem esse acesso hoje, infelizmente, não sabe que está perdendo, ou até já sabe, né? Então, a gente tem muita oportunidade no mercado aí, e esse nosso treinamento que a gente vai dar aí, a gente vai abordar bastante coisas relacionadas à empresa, né? Com base no recrutamento e seleção assertiva, e vai ser bem legal. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link Vai da lá. bio do Easy Treinamentos, que ainda dá tempo de se inscrever. Tá? Parabéns aí pela iniciativa. Então já vou aproveitar e vou falar. No dia 7 às 20 horas eu vou fazer uma aula que se chama o Passo a Passo para Ser Mais Produtivo. E aí eu vou abordar alguns itens aí do autoconhecimento, justamente porque as pessoas confundem às vezes produtividade. Quando eu faço treinamento em empresa, eu coloco uma cena daquele filme Tempos Modernos do Chaplin, sabe? Que eles ficam ali naquela máquina enlouquecidos, assim. E aí eu pergunto, gente, alguém, quando se fala em produtividade, lembra disso aqui? E aí, num dos treinamentos que eu fiz, o pessoal, uns levantaram a mão e eu disse, tá, então assim,
Calma que não é. Aí depois eu tenho um outro vídeo lá de um treinamento que é super legal, das pessoas que vão deixando as coisas para depois, que não sabem o que querem e tudo mais. E aí eu montei agora essa aula, que eu vou fazer gratuita também, dia 7 às 20 horas, que também o link tá lá, tá na minha bio também. E aí o pessoal pode se inscrever, então dá para participar do meu e dá para participar do teu. Tá tudo certo. Show de bola. E se Né? a gente for pensar, né? A gente consegue ligar o perfil comportamental, uma vez que você entende como cada um funciona, você já sabe o que esperar. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente sabe que os quatro perfis não produzem de forma igual. Então, a gente sabe que tem Não, aquele que até porque. produz E rápido, aí. a gente tem aquele que Uhum. produz demorado, demora mais, empaca, mas entrega com mais qualidade. A gente tem o que entrega mais florido, mas que você precisa ficar em cima, ali, porque é totalmente desorganizado, não sabe organizar uma agenda, não sabe medir as prioridades. A gente tem aquele que Deus o livre, se sumire com as planilhas dele, que ele vai ficar louco, né? Então, realmente é um desafio de produtividade, assim, quando a gente quer alinhar isso, porque é um tema que não vai a favor dos quatro perfis. Tem perfis como comunicador que, nossa, para ele ser produtivo, quando requer organização e disciplina, para ele é extremamente difícil. E hoje a gente tem É. ferramentas, a gente tem dicas diárias que são simples, a coisa mais simples do mundo, que pode salvar a vida dele. Ou seja, a gente só E é precisa dizer que é interessante. fácil para ele, né? Que tá Não, e o mais acessível. legal que dentro da produtividade eu tenho feito atendimentos e treinamentos assim, que a gente identifica o perfil da pessoa, e aí quando tu fala das ferramentas, olha, tem esse software aqui que tu pode usar assim, tu pode usar uma agenda, tu pode usar isso, não sei mesmo o quê. Cada perfil tende a escolher um tipo de ferramenta. Tipo, Exatamente. o comunicador, ele nunca vai querer papel, porque ele não se acha, enfim. Ele prefere uma coisa mais virtual. E o analista, o planejador, às vezes, eles, não, eu gosto de escrever, porque daí eu visualizo, eu enxergo melhor e tal. O executor, ele quer o que consuma menos tempo, né? O O que para executor fala, o ele executor é um for mais fácil. rabisco. É, o executor, não, já rabisquei aqui, tá de boa. Já Bora. entendi. É, exatamente. Então, se a gente vai Nada conhecendo as pessoas... complexo, né? Às vezes a gente tem alguns Não. aplicativos, por exemplo, o Trello, ou entre outros, que são muito Nem utilizados. O me Trello ele fale é em bastante Trello. utilizado. E aí, só que, cara, o executor olha assim, nossa, é muito complexo, não? Cheio de bababá para preencher aqui, a não vai, não adianta, não conecta. Tudo que for um pouquinho Menina, mais complexo, a gente não gosta. eu tô num grupo de mentoria que a gente tem que usar o Trello para ir avançando ali as fases, não sei o quê. Quando eu peguei aquele troço para fazer, eu disse, eu não vou fazer isso aqui, mas tu tá louco? Mandei uma mensagem no grupo, aí a mulher gravou um vídeo de como é que fazia. Daí depois eu disse, olha, eu entendo que tem que fazer tudo, inclusive eu já fiz. Só que agora eu vou separar umas horas de um dia, que eu não sei qual vai ser, para inserir tudo aqui, porque para mim é uma violência eu perder meu tempo mexendo nesse troço. Tudo que Né? tinha que fazer eu tinha feito, eu só não tinha atualizado, porque eu achei a ferramenta pouco prática para mim. E aí o pessoal dava risada, ai, mas o que tu usa? Eu digo, eu uso um software que tarefa, fazer tal coisa, leva quanto tempo, insere, ponto, acabou. Né? Claro, Mais prático. mas eu acho que isso tudo é uma questão de adaptação e de conhecimento. Eu, por exemplo, se eu vou procurar alguma coisa para usar hoje, para mim, eu sei que tem que ser uma coisa prática. Se for complexa, que vai e volta, que não sei mais o que, eu não vou fazer, Exato. Você né? até começa, por exemplo, você vai fazer lá, mas depois você não vai usar nunca mais, né? Então, de que Exato. adianta? Tem que ser algo que a gente possa levar com consistência. Então, para executor, tem que ser coisa prática, gente. Quem gosta de Trello são os planejadores, eles amam. Eles amam tudo que tem planilha, tudo que insere 300 mil informações, eles gostam. Mas executor, então é só você pensar assim, tudo que os planejadores gostam, os executores odeiam. Tudo que os comunicadores gostam, os analistas odeiam. Então, pensa Eles que são são os perfis opostos. contrários. É simples assim. Então, independente do trabalho que você faça, da consultoria que você faça, se você entende como cada um funciona, você sabe, você precisa ter opções que se adequem a cada perfil. Olha que sacada, entendeu? Então, vender hoje a mesma coisa para todo mundo é vender errado. Também não vai dar. Você não ajuda, né?
Tem um negócio que até tu comentou, eu não lembro de cabeça, assim, que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma venda, para o executor eu digo que resultado a pessoa tinha. Tem lá os verbos, assim, tipo, o analista eu tenho que mostrar todos os benefícios e explicar calmamente como é que é. O comunicador já é uma coisa mais rápida, que ele vai comprar na emoção, assim. E isso tem tudo a ver com venda. Se a gente for analisar, eu não posso botar todo mundo no mesmo saco e dizer, vou vender para todo mundo igual. Não. Inclusive, numa chamada para vendas, tu vai ter que ir adequando a linguagem para as pessoas. Deixa eu só botar o carregador aqui. Show. Tá. Carregador, né? Já tá indo pro saco a bateria. Normal. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ir encerrando, porque senão o Insta nos derruba, né? O que tu quer deixar A gente fala por horas, né? O que tu quer deixar de mensagem, assim, Anne, pro pessoal que tá assistindo, que vai ver essa live depois? Gente, é fundamental, é base, independente do que você faça. Às vezes as pessoas pensam que análise comportamental é para RH, é para psicóloga, é para coach. Análise comportamental é para todo mundo. Imagina que você talvez esteja passando por problemas no seu relacionamento e você não sabe por quê. Porque você não entende aquilo que é importante para quem está do teu lado. Então, durante um tempo, eu apliquei muito perfil comportamental e casal. Então, se você vai casar, minha filha, antes de casar, Sério? faz o perfil. Faz o perfil primeiro. Se de repente você é alguém que fala para você e faz amiga, nossa, eu não vou casar nunca, mano. Porque eu não acho ninguém que me aguente, que me suporte. Deixa eu te falar uma coisa. Faz perfil comportamental, entende como cada um funciona, que você vai desenhar o marido perfeito que você quer, e aí você vai buscar isso, o universo vai te mandar. Querida, eu era assim, extremamente difícil, e eu casei. E hoje eu tenho um marido maravilhoso que me completa. Então, assim, estuda perfil comportamental, entende como as pessoas funcionam, investe em autoconhecimento, que é a base para que tudo mais flua em desenvolvimento, sabe? Para que você seja uma pessoa mais assertiva, para que você seja mais feliz, para que vocês entendam como cada um funciona e para que você não espere demais das pessoas, não espere que elas sejam como você quer que elas sejam, mas entenda como cada uma funciona para que você seja mais assertiva, dependendo de quem está na tua frente. Olha a pergunta do Wilson. Casou, mas não bateu nele na festa, né? Não, querido, porque se tu for saber a história toda por trás, o Wilson, olha, antes dele eu tive um relacionamento extremamente sofrido, sabe? De brigas altas, executores altos, desentendimento. Então, quando eu conheci o meu marido, ele é o contrário de mim, ele é extremamente planejador, comunicador, entendeu? Então, assim, opa, pera, não, eu vou aproveitar e vou me desenvolver. Então, o que aconteceu com a nossa relação? Eu baixei o meu executor, meio que equilibrei para lidar com o planejador dele, e muito do planejador dele, ele desenvolveu o executor para ser uma pessoa mais até assertiva, que ele era mais parado, menos resultado, menos iniciativa, e hoje ele está mais ligado. Ou seja, a gente usou a relação da forma como é para ser, se equilibrando e aproveitando o que eu tenho de bom e o que ele tem de bom, para somar. E foi quando tudo deu certo, né, meu filho? O negócio é esse. Porque o que acontece? A mulherada quer que os homens façam o que elas querem, sejam como elas querem, e não é assim. Precisa entender o que é importante para ele e o que é importante para ela. Precisa entender o que você está fazendo errado, que incomoda o teu parceiro, que incomoda a tua mulher, para vocês dialogarem e entenderem que isso é do perfil, que talvez isso não mude. Então, se quando você conheceu a pessoa, ela já era assim, por que você quer mudar agora? Então, se você aceitava agora, você precisa entender se você está disposto a aceitar. Ou vocês conversam e vejam como pode chegar a um equilíbrio na relação. Mas tem como ser muito mais assertivo e muito mais feliz. Basta que vocês entendam como cada um funciona. E é sensacional. Sensacional. É verdade. É engraçado que daí a gente faz o curso e a gente quer aplicar o teste em todo mundo. Para entender, né? Ai, essa pessoa aqui, deixa eu ver. Ai, podia fazer para ver o percentual, como é que não é. Porque elas ficam bem malucas, assim. Mas é muito legal. Quando você legal se torna analista, você já sabe o perfil do teu cachorro, o perfil do teu gato. Então, aqui eu tenho 4 pets e eu sei o perfil de cada um. Então, e eles mudam mesmo. Gente, isso é Sim, é verdade.
É para tudo. Eu tenho desde a executora, uma planejadora aqui, que Deus o livre. Enquanto uma é carinhosa, que só a outra não deixa nem eu pôr a mão. Só quando ela quer. Mas eu tenho duas também e são totalmente diferentes, é bem por aí. É muito engraçado. O Wilson ele tá dizendo assim, ele tá dando parabéns pra ti, né? Obrigado por compartilhar a história, tu merece. E aí ele botou faca na caveira, né, Cíntia? Sim, é que a gente faz parte de um grupo aí que a gente vai desenvolver um evento e aí eles me escolheram lá para ser da comissão geral. Por que será, né? Galera, nós vamos fazer assim, 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 vocês têm até o dia tal para fazer tal coisa. Aí a Cíntia é faca na caveira. Mas é a minha natureza. Eu vejo as coisas, Tem que eu quero ter. botar tudo em ordem e dizer cada um faz tal coisa. E isso é um insight muito legal, né? Porque, por exemplo, quando a gente quer fazer parcerias, a gente quer montar a nossa empresa, não adianta você querer todo mundo executor, senão vai ser uma merda. A gente precisa do analista para trazer qualidade, para trazer estrutura. A gente precisa de um planejador para trazer organização, para fazer um planejamento de longo prazo. A gente precisa de alguém mais comunicador para trazer a criatividade. Então, até quando você for escolher parceiros para o seu negócio, seja assertivo. E analise o que o seu negócio precisa e vá atrás de parceiros que tenham essas características. Porque não adianta trazer aquela pessoa só porque você gosta dela. O que Porque ela a tem de tendência é a bom que gente vai somar? trazer. A tendência é trazer pessoas iguais a nós, que a gente gosta mais. Só Exato, que não mas que não vai necessariamente. agregar. Exato, não vai agregar mais do que já tem. É, É, show de é isso bola. aí. Então, Anne, muito obrigada por ter aceitado aí o convite para a gente bater esse papo hoje. Acho que foi super bacana. O pessoal está participando aqui agora, mas o Insta vai nos derrubar daqui a pouquinho. Então, vou deixar ela gravada lá no Mês de TV, colocá-la no YouTube. Depois eu te encaminho o link se tu quiser compartilhar. E aí eu vou dar Show. mais um recado. O pessoal aí que segue a Anne, que está nos assistindo, me segue lá no Instagram, cintiarodrigues.br. Eu tenho um e-book lá na minha bio também. Entra lá, baixa. O e-book se chama Como Ter Mais Tempo Livre. Então aproveita, tem várias dicas lá para otimização do tempo, de tarefas e tudo mais. E aí eu vou colocar lá também, eu não sei se já está ainda, o link para inscrição da minha palestra no dia 7. Show de bola. O Wilson está perguntando aqui como é que ele acha. Tá? É o link que a gente está fazendo a live que eu vou pôr aqui nos comentários. Easy Treinamentos. É por onde a gente divulga todo o trabalho. Coloquei aí, tá, Wilson? Easy Treinamentos, para quem quer seguir a gente, quer se inscrever lá no treinamento que vai acontecer de recrutamento e seleção por perfil. Então vai ser bem legal, um treinamento de 3 dias. E para quem quer acompanhar os materiais, né, no nosso Instagram tem muita coisa lá já legal, tem muito conteúdo, tem e-books lá sobre gestão dentro da empresa, tudo sobre análise comportamental. Tem alguns testes gratuitos que você solicita pelo WhatsApp no envio, avaliação de conflitos, motivações profissionais, como está o teu nível de habilidades para motivar a tua equipe. Então tem bastante conteúdo legal lá que dá para aproveitar e para se divertir. Então tá, agora falta um minuto. Realmente eles vão nos derrubar. Foi um prazer, Anne, viu, o convite. E aí a gente fica em aberto aí para bater mais papo, vamos ver outros assuntos legais que a galera vai pedindo e aí vamos marcar. Obrigadão, viu, Cíntia? eu que agradeço. E eu também, é só a gente conversa aí, escolhe um tema e vambora. Assunto não falta. Show Né? de bola. Anne, Valeu, obrigada pessoal. por tudo. Um beijo. Pessoal, obrigada pela audiência. A gente fica à disposição. Show. Até mais, Anne. Vamos! Tchau. Tchau, gente.